Você já pensou em criar uma holding familiar para planejar a sucessão e a proteção do seu patrimônio? Você já ouviu falar que é possível reduzir ou isentar o imposto sobre a integralização de bens imóveis na integralização desses bens na holding familiar usando um critério AVJ? Você acha que isso é uma boa ideia? É um assunto polêmico, né? Bom, se você respondeu sim para alguma dessas questões, o vídeo de hoje é para você. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que o uso do AVJ para tentar reduzir ou isentar o ITBI nas integralizações de bens na holding familiar é uma prática arriscada, que pode gerar multas, juros e penalidades para você e a sua família. Mas antes de entrar nos detalhes, vamos entender melhor o que são esses conceitos e como eles se relacionam no contexto de planejamento sucessório patrimonial. Bora lá? Pessoal, meu nome é Lucas Parreira, eu sou advogado tributário e empresarial e especialista em soluções para empresas e suas famílias, com o intuito de proteger o seu patrimônio e trazer eficiência tributária para suas operações e os seus legados. Aqui no YouTube, nós falamos de alguns produtos e serviços que nós prestamos aqui no escritório, como, por exemplo, proteção patrimonial, planejamento sucessório, revisão fiscal e de passivos no geral, assessoramento tributário, empresas offshore, planejamento tributário, entre outros temas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativar o conteúdo das notificações e, claro, não se esqueça de clicar no gostei, porque não custa nada e nos ajuda demais. Mas vamos ao que interessa. O que é a AVJ? O ajuste a valor junto, AVJ, é um critério contábil que consiste em atribuir aos ativos e passivos de uma empresa o valor pelo qual eles poderiam ser trocados entre partes independentes interessadas em uma transação de condições normais de mercado. Isso é, de uma maneira bem simplista, o AVJ é uma técnica contábil onde você pode colocar o valor do bem que está dentro de uma empresa a um novo valor, aquele que efetivamente lhe valeria no mercado. E é utilizado para fins de elaboração de demonstrações financeiras das empresas, controle de normas internacionais de contabilidade, entre outros assuntos. É uma ferramenta lícita e que tem uma prestabilidade relevante no mercado, porém, vem sendo utilizado de maneira duvidosa quando o assunto é holding familiar. Eu vou te explicar a seguir, mas antes, voltamos a conceituar algumas premissas. O que é ITBI? Pessoal, ITBI é um imposto municipal que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia, e ele é cobrado sempre que há uma mudança de titularidade ou de domínio útil dos bens imóveis, seja por compra e venda, doação, permuta, dação em pagamento, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma jurídica. Aqui no nosso caso, falamos das integralizações nas holdings familiares. Se você não tem ideia do que é isso, sugiro ver um outro vídeo aqui no nosso canal mesmo que trata exatamente sobre esse tema. E como que o AVJ, o ITBI e a holding familiar se relacionam entre si? Bom, eu já te contei que uma das formas de constituir uma holding familiar é por meio da integralização de bens imóveis nessa empresa, nesse CNPJ. Integralização consiste em transferir os bens imóveis dos sócios para a holding familiar em troca de cotas ou ações dessa empresa. Dessa forma, os sócios deixam de ser proprietários dos bens imóveis e passam a ser acionistas ou cotistas dessa holding familiar. No entanto, a integralização de bens imóveis na holding familiar também pode vir com um custo que é comum e que alguns profissionais dizem que é totalmente evitável. Cuidado, hein? Que é o pagamento do ITBI. Se você quiser saber mais também sobre isso, também existe um outro vídeo nesse canal que destaca os problemas, que eu observo nessas promessas de imunidade integral do ITBI na integralização do patrimônio na holding. Fiquem alertas. Mas voltando, como se trata de uma transmissão onerosa de bens imóveis, a integralização está sujeita ao ITBI, cuja alíquota varia conforme o município onde os bens estão localizados. Em geral, são alíquotas que variam entre 2% a 4% sobre o valor dos bens imóveis. E é aqui que entra o AVJ. Alguns contribuintes tentam utilizar o AVJ como um critério para determinar o valor dos bens imóveis nas integralizações na holding familiar, alegando que esse valor da AVJ é o valor de mercado dos bens.
Daí, como esse cálculo tende a ser menor do que o valor venal dos bens, que é o valor utilizado para a administração para fins de TBI, os contribuintes esperam reduzir ou até isentar o imposto que deveriam pagar. Será que isso é certo? Eu vou tentar te explicar aqui rapidamente o problema. O AVJ, originalmente, é um ato unilateral de uma empresa, isso é, realizado pela empresa que tem a propriedade desses bens e, mediante um ato unilateral, faz essa reavaliação do patrimônio, certo? Acontece que, do jeito que vem sendo realizado nessas holdings, o que acontece na prática é um ato bilateral. Isso é, um negócio jurídico praticado entre o sócio e a sociedade. Veja, no momento da integralização, e somente nesse momento, o sócio e a sociedade vão definir qual que é o valor da transmissão daquele bem para a sociedade. E sempre se opta por declarar o valor histórico do bem que vai ser integralizado, a fim de evitar o imposto de renda sobre o ganho de capital nessas integralizações. Pois bem, agora reflita comigo com base em um exemplo simples. Declarei o valor histórico do imóvel na integralização do imóvel na holding, que é o valor que está na declaração de imposto de renda e, na imensa maioria das vezes, é muito menor do que o valor de avaliação do imóvel. E no exato momento posterior à integralização desse imóvel, eu digo que esse valor subiu. E sem incidência de nenhum tributo? É como retirar uma nota de R$ 100, fazer uma anotação e dizer que ela vale 10, guardar na carteira a mesma nota e agora eu quero que ela volte a valer R$ 100. Faz sentido para você? Será mesmo que essa é uma prática válida e segura? Será que o AVJ pode ser utilizado como critério para o ITBI? Será que estão fazendo um bom negócio ao adotar essa estratégia? Minha resposta para todas essas perguntas é não. E eu vou te explicar o porquê dessa minha opinião. O primeiro argumento do porquê o AVJ, na minha opinião, é uma saída arriscada, é que ele não é um critério válido para determinar o valor dos bens imóveis nas integralizações na holding, pois contraria a legislação, simplesmente isso. Contraria a legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores. A legislação tributária é composta, e é ela que regula o ITBI, é composta por diversos níveis hierárquicos, como a Constituição Federal, CTN, Código Civil, leis municipais. E de acordo com essas normas, essa legislação, o valor dos bens imóveis para fins de TBI nas integralizações em CNPJs deve ser aquele da declaração de imposto de renda ou o valor venal dos bens, isso é, o valor que seriam vendidos à vista em condições normais de mercado. Então veja, como o AVJ não está na legislação, já teríamos as seguintes reflexões contrárias apenas com esse argumento. 1. Se o AVJ não tem previsão legal para fins de TBI, está violando o princípio da legalidade tributária, lá do artigo 150 do Código Civil, que determina que nenhum tributo pode ser instituído ou aumentado sem lei que o estabeleça. 2. O AVJ diverge nos conceitos jurídicos de valor justo e valor venal. Valor justo é um conceito contábil que se aplica aos ativos e passivos das empresas para fins de demonstrações financeiras. Já o valor venal é um conceito jurídico que se aplica aos bens imóveis para fins de tributação. São conceitos distintos, com finalidades diferentes, que não podem ser confundidos nem equiparados. 3. O AVJ é subjetivo, é manipulável. O AVJ depende da escolha dos critérios de avaliação pelos contribuintes, que podem usar métodos diversos, arbitrários, para chegar no valor que lhes convém. Além disso, o AVJ pode ser influenciado por fatores externos, conjunturais, como oferta e demanda, expectativas e preferências dos agentes econômicos envolvidos. 4. O AVJ não tem fiscalização nem controle por parte da administração tributária. O AVJ é calculado pelos contribuintes sem intervenção e verificação dos órgãos competentes. E isso abre espaço para interpretações de cada parte, na verdade. Inclusive para o fisco achar que você cometeu fraude, sonegação ou elisão fiscal abusiva. Aliás, a jurisprudência já manifestou rejeição acerca do uso da AVJ como critério para o ITBI. Exemplos. No RESP 1.111.202 do Luiz Fux, afirmou que o valor venal do imóvel é aquele que consta da base de cálculo do IPTU, não podendo ser substituído pelo valor contábil ou pelo valor de mercado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. RESP 1.320.554 do Mauro Campbell, afirmou que o valor venal dos bens imóveis é aquele fixado pela autoridade administrativa municipal para fins de lançamento do IPTU,
não se admitindo a substituição desse valor por outro apurado mediante laudo pericial ou com base em critérios contábeis. Existem outros diversos exemplos, mas esses que eu citei confirmam que o AVJ não é um critério válido para determinar valor de bens imóveis para fins de TBI, pois contraria a legislação tributária e a jurisprudência dos tribunais superiores. Mas se não bastasse só isso que eu falei, eu ainda tenho mais um argumento para te apresentar. O argumento número 2 é que o uso do AVJ para tentar reduzir ou isentar o ITBI nas integralizações na holding é uma forma de elisão fiscal abusiva, que caracteriza simulação e fraude à lei tributária, sujeitando os contribuintes à cobrança do imposto devido, mas com acréscimos legais e aplicação de sanções administrativas e até penais. Para entender melhor essa razão, vou esclarecer alguns conceitos importantes sobre o que é planejamento tributário. Bom, planejamento tributário, pessoal, nada mais é do que um conjunto de ações legais ilícitas que visam reduzir, evitar ou postergar o pagamento de tributos dentro dos limites da lei. Planejamento tributário é um direito dos contribuintes que podem escolher entre as alternativas juridicamente possíveis aquela que lhes é mais favorável do ponto de vista tributário. Dentro disso, existe um conceito que é a elisão fiscal. Elisão fiscal é uma modalidade de planejamento tributário que consiste em evitar a ocorrência do fato gerador daquele tributo ou reduzir a base de cálculo do tributo, por meio de atos ou negócios jurídicos previstos na lei. Elisão fiscal é prática lícita, desde que se respeite os princípios e as normas jurídicas que são aplicáveis. Já a evasão fiscal é uma modalidade de planejamento tributário que consiste em reduzir também, evitar ou postergar o pagamento de tributos por meio de atos ou negócios jurídicos ilícitos ou ilegais. É uma prática que viola os princípios e as normas jurídicas aplicáveis. Simulação, por sua vez, é uma forma de evasão fiscal ilícito, que é dissimular a verdadeira natureza, o objeto, a finalidade de um ato ou negócio jurídico, para alterar os efeitos jurídicos ou tributários decorrentes disso. A simulação é ilícito e também viola o princípio da veracidade dos atos e negócios jurídicos. E, consequentemente, vem a figura da fraude à lei tributária, que é uma forma de evasão fiscal ilícita que consiste em utilizar meios artificiosos, fraudulentos, para escapar da incidência do tributo, reduzir o seu montante. A fraude é uma prática ilícita que também viola o princípio da legalidade tributária. E aí, você deve estar se perguntando, então, como que o AVJ, o ITBI, a holding familiar se relacionam com esses conceitos do planejamento tributário? Bom, o uso da AVJ para tentar reduzir ou isentar o ITBI nas integralizações na holding se enquadra como uma forma de elisão fiscal abusiva, que sinaliza uma potencial simulação e fraude à lei tributária. Isso porque os contribuintes que adotam essa estratégia estão utilizando um critério contábil inaplicável para determinar o valor dos bens nas holdings, com o objetivo de alterar o efeito jurídico e tributário decorrente da operação. Parece o conceito que acabamos de falar. Isso é, aos olhos do fisco, é como se os contribuintes estivessem simulando um valor inferior ao valor real dos bens imóveis para escapar da incidência do ITBI ou reduzir o seu montante. Os contribuintes estão contornando de maneira forçada a lei tributária. É exatamente isso que se encaixa no que chamamos de elisão fiscal abusiva. Parece tudo bem, mas na verdade é um desenho forçado que pode caracterizar simulação e fraude e que não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. E que, em razão disso, evidentemente, proíbe e pune as práticas ilícitas de planejamento tributário abusivo. Pessoal, nesse vídeo eu te mostrei por que o uso da VJ para tentar reduzir ou isentar o ITBI nas integralizações na holding familiar, uma prática arriscada e que pode gerar multas, juros, penalidades para você e sua família, inclusive no aspecto penal. Te apresentei dois argumentos principais para sustentar essa tese, essa minha opinião. O primeiro é que a VJ não é um critério válido para determinar o valor dos bens imóveis para fins de TBI, pois contraria a legislação tributária vigente e a jurisprudência dos tribunais superiores. O segundo argumento é que o uso da VJ para tentar reduzir ou isentar o ITBI nas integralizações pode ser considerado uma forma de elisão fiscal abusiva, que caracteriza a simulação e fraude à lei tributária, sujeitando os contribuintes
cobrança do imposto com acréscimos legais e também as aplicações das sanções administrativas e penais. Também te expliquei as razões pelas quais esses argumentos são válidos e consistentes com base em normas legais e decisões judiciais que regulam e rejeitam o uso da VJ para fins de TBI. Eu te alertei sobre os riscos de se envolver em planejamentos tributários abusivos ou fraudulentos, que podem gerar graves consequências jurídicas e penais para você e sua família. É bom destacar ainda que as fiscalizações sobre o que você faz hoje na sua holding acontecerão após 3 anos da sua constituição, podendo ser fiscalizadas até 8 anos da criação dela. Portanto, faça-se uma pergunta: será mesmo que o seu planejamento tem condições de passar ileso por uma fiscalização? Fiquem ligados, ok? É isso por hoje, pessoal. Se você gostou do conteúdo, clique no botão curtir, compartilhe essa informação com quem possa estar precisando dela. E se você ficou com alguma dúvida, é só comentar no vídeo ou enviar um e-mail, aqui no e-mail que está aparecendo aqui embaixo, que nós vamos te responder, ok? Um abraço e até a próxima.